Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Quando você olha esse versículo, você vai entender que existe a linguagem espiritual e existe a linguagem carnal. Por isso que um crente, quando está conversando com o outro, às vezes o crente está falando espiritualidade, o outro está entendendo carnalidade, coisa do mundo. Estou falando de pecado, estou falando na linguagem carnal, humana, secular. E o crente está aqui tentando explicar para ele, falando espiritualmente, e ele está entendendo algo como se fosse material, carnal, secular, e o diálogo fica difícil, há um choque. Você faz uma pergunta espiritual, o irmão responde carnalmente, normalmente, e fica aquela coisa difícil de dar continuidade ao diálogo. Quando Paulo diz aqui, o apóstolo São Paulo diz: eu queria conversar com vocês numa linguagem espiritual para espiritual. Todavia, eu sei que vocês ainda são crianças em Cristo, então eu tenho que falar com vocês carnalmente. Quando você olha para este versículo bíblico, você entende que há níveis espirituais. Às vezes falamos para os irmãos: olha, fulano está no nível lá embaixo, por isso que ele não entende a sua linguagem. E você vai explicar alguma coisa para alguém na igreja, a pessoa fica assim: meu Deus, eu não estou entendendo o que é que fulano está dizendo, eu não sei, eu não entendi, eu não consegui captar a mensagem. Será que ele quis dizer isso, quis dizer aquilo? Não é, é que o nível espiritual das pessoas são diferentes. Às vezes o marido e a mulher estão dentro de casa, conversando Bíblia, coisa de igreja, daqui a pouco bate o desentendimento. Às vezes o nível da mulher está lá em cima, o do marido está mais ou menos, ou vice-versa. Níveis espirituais são diferentes. Há pessoas que estão no jardim da infância, espiritualmente, outro está na primeira série, né? Na segunda série, alguns estão no ensino fundamental, já tem crente que está fazendo faculdade na linguagem espiritual, tem outros que estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então o nível espiritual do crente muda muito. Quando você olha para esse versículo, o apóstolo São Paulo deixa bem claro que há níveis espirituais, e ele não vai ter um diálogo espiritual, porque ele sabe que as pessoas daquela igreja, os crentes dali, são pessoas ainda carnais. Elas estão em processo de santificação, em processo de libertação. Elas estão se libertando aos poucos, devagarinho, e por isso ainda estão no jardim da infância, como crianças tomando leite. O apóstolo São Pedro fala isso, tomando leite. A palavra de Deus pregada tem que dar um leite, como criança lactente, porque se der uma comida sólida, vai dar um problema digestivo. E na maioria das vezes, quando estamos tratando assunto de igreja, a coisa fica meio complicada, porque estamos em uma linguagem e às vezes o irmão está entendendo em outra. Coloca o versículo 2. O que vos dei para beber, ao que Paulo diz, foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Então vai chegar um momento de
da ovelha começar a se alimentar um alimento mais pesado, um alimento sólido. Quando você está criando um bebê, você não vai pegar o bebê e dar para o bebê, né, aquela mocotosada, feijoada. Você não vai fazer isso com o bebê. Você vai dar para ele um leitinho. Ele começa mamando no leite na mamãe, daqui a pouco vai desmamando da mamãe, vai tomando leite em pó, né? E vai crescendo e vai comendo aquela papinha, né? E daqui a pouco está comendo um alimento sólido, vai se alimentando gradativamente, paulatinamente, suavemente, e vai comendo um alimentozinho mais pesado. Da mesma maneira é aqui. Não há necessidade nenhuma de você pegar uma ovelha nova convertida, neófita da fé, e querer dar para ela um alimento muito pesado. Quer ver uma coisa? Eu vou falar aqui, irmão, mas não procura essas coisas não, tá? Eu indiquei para uma irmã que ela gostava muito de... Porque às vezes a gente fala coisas aqui, aí a pessoa escuta e fala: opa, o pastor falou, vou procurar para mim e vou ler. Não leia não. Não vou nem falar o nome para você não procurar. A curiosidade é uma bênção. Aí eu falei para a irmã: você precisa ler esse livro aqui, ó, de fulano de tal, sobre libertação. Só que o livro era muito pesado, era bruxaria assim, da pesada. Eu tenho ele, né? A gente pesquisa. Quando você está estudando seitas e heresias, demonologia, essas coisas você tem que pesquisar para ler, né? Para refutar as heresias que tem. Aí eu indiquei para a irmã, ela começou a ler o livro. Eu digo: você tem maturidade para ler o livro? Tem, pastor, tem. Eu digo: ó, você vai comendo devagarinho, entendeu? E vai entender o que é guerra espiritual. Aí um dia ela chegou na igreja com um livro na mão assim. Eu disse: o que foi? Não, pastor, eu estou lendo o livro e eu estou me sentindo muito mal, estou começando a ver coisas dentro de casa. Nesse livro diz o seguinte: o exagero é tão grande, o mundo espiritual existe, demônio existe, diabo existe, tudo existe. O mundo espiritual ele é real, mas a pessoa viajar na maionese, dizer que uma mariposa é um drone do diabo, aí você vê aquela mariposa, de noite aparece aquela mariposa dentro de casa, aquelas borboletas bem peludas, aquilo ali é o drone de Satanás, filmando você dentro de casa assim, ó, e captando toda a mensagem. Então, a irmã começou a acreditar nessas coisas e querer valorizar isso daí. Eu digo: ó, esse livro aí você pode parar de ler, você vai enlouquecer, vai começar a tomar remédio de tarja preta, não tem condição. A Assembleia de Deus, quem é da Assembleia de Deus antigo aqui, levante a mão. Década de 70, de 80, vocês sabem que os pastores proibiam ler livro de heresia. Livro da Adventista do sétimo dia, aceita, não lê. Livro de Testemunha de Jeová, aceita, não lê. Livro da igreja local, aceita, não lê. Você não poderia ler um livro para pesquisa. Por quê? Porque ele sabia que muita gente não tem maturidade para estar mexendo com esse tipo de literatura. As literaturas, verdadeiramente a Bíblia diz assim: a letra mata e o Espírito vivifica. A igreja antigamente ela investia em quê? Jejum, oração, consagração. Jejum, oração, consagração. Jejum, oração, consagração. Vai para a escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus. Vai para o culto de doutrina aprender a palavra de Deus. Vai para o círculo de oração em jejum, consagração. Vai para a consagração das irmãs. Vai lá se encher de Deus, busca o batismo do Espírito Santo. Era assim ou não era? A igreja de antigamente, quando você falava que ia fazer teologia, o pastor proibia você fazer teologia, ele proibia você ler literatura que não fosse a Bíblia.
Você tinha que ler a Bíblia, exclusivamente Bíblia, livro nenhum, literatura nenhuma. Porque tem crente que está nesse nível aqui, ó, bebendo o quê? Leite. Crente bebendo leite não pode brincar com seita. Porque você lê, olha, se você lê um livro de uma seita, você vai lendo, e ela vai te ninhando, igual uma teia de uma aranha, vai ninhando você, ninhando, daqui a pouco você está todo enrolado, todo complicado. Eu conheci um irmão, ele congregava conosco na Assembleia de Deus, e um dia eu cheguei, ele tinha uma barbearia, eu cheguei na barbearia dele e falei para ele: irmão, você está lendo que livro é esse com uma capa verde? A Bíblia dele tinha capa verde. Ele falou para mim assim: pastor, eu estou lendo isso aqui porque eu tenho que rebater os testemunhos de Jeová. A Bíblia do Testemunho de Jeová, o russelismo, a capa é verde, né? Eu falei: não precisa você ler isso não precisa você ler isso aqui para rebater o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová chegar na sua casa, batendo lá, a única coisa que você faz é, antes da gente estudar a Bíblia, nós vamos fazer uma oração. Pode chamar para fazer uma oração, ele abre a porta e vai embora. Eu não sei porquê, pelo menos lá no Nordeste, no velho querido Pernambuco, funcionava isso. E ele começou a ler aquilo ali, ler. Um dia ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu não quero mais congregar na Assembleia de Deus, porque a verdade da palavra de Deus não está aqui, está lá na testemunha de Jeová. E se tornou testemunha de Jeová. Viu como é que é? Como é perigoso? Por isso que Paulo diz aqui: cuidado, você que está bebendo leite, você que ainda é criança, espiritualmente falando, você que ainda está no jardim da infância, não fica lendo livro, literatura de heresia. Tenha cuidado com o que você escuta, tenha cuidado. Você escutou o hino da harpa que nós cantamos aqui? Nós cantamos 4 hinos da harpa, todos falando em Jesus, 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 Jesus. Todos falaram em Jesus. As músicas evangélicas, a maioria delas, músicas evangélicas dos dias atuais, não falam em Jesus, não tem nela Jesus Cristo, Jesus eu te amo. Tem algumas palavras que subentende-se que é Jesus, mas não fala de Jesus. Então a coisa hoje está muito complicada para você centralizar a sua vida cristã em Jesus. Por isso que a Assembleia de Deus, ela preza, zela pelos hinos da harpa cristã, porque são hinos que verdadeiramente a centralidade dele é o que? Jesus. A Bíblia Sagrada, quando nós estamos aqui na escola bíblica dominical estudando, culto de doutrina, estudando a palavra de Deus, pregando a mensagem, nós estamos sempre pregando uma mensagem cristocêntrica, onde Jesus é o centro da mensagem. Por isso que Jesus tem que ser o centro do louvor, por isso que Jesus tem que ser o centro da vida cristã. As seitas, ela procura tirar o foco disso daí e vai levando você para o abismo. Por isso que tem muito crente que não pode estar lendo literaturas que não seja literatura verdadeiramente aprovada pela Bíblia, que haja respaldo bíblico, porque ela vai cair nisso daqui. O que vos deis para beber? Paulo está falando de uma mensagem que ele deu para a igreja, foi uma mensagem transformada em leite, porque ele estava falando para crianças espirituais, não um alimento sólido,
porque se ele bate um alimento sólido em uma criança espiritual, ela não suporta, ela morre, ela desvia, ela sai do caminho, pois não pode receber, ainda não pode receber um alimento sólido. Você tem que beber leite. Agora tem crente que tem 40 anos dentro da igreja e quer ficar bebendo leite. Aí não pode, né? Você tem 40 anos de crente, pastor, eu gosto de um leitinho, eu não gosto dessa palavra muito sólida, muito pesada, eu gosto de beber só leitinho. Sai do jardim da infância, né? Mergulha no mar do Espírito, vai mais na profundidade da sua intimidade com Deus. Você não pode ficar criança a vida toda dentro da igreja, né? Tem que amadurecer, pelo amor de Deus. E o versículo 3: porque ainda sois carnais. Ele não está falando aqui carnal, não é chamando o povo de pecador, não é chamando o povo de disso, daquilo, não. Ele está dizendo que é carnal, porque está começando agora no Evangelho, ainda está começando a entender as coisas espirituais. Irmão, você começa a congregar numa igreja, você demora a aprender a ser crente, você demora. Tem crente que tem 50 anos de igreja, ainda não aprendeu, não amadureceu, imagina, né? Porque ainda sois carnais, visto o quê? Campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? O que nós observamos dentro da igreja nos dias atuais é que o povo pega esse tipo de, essa erva daninha chamada inveja e essa erva daninha chamada discórdia e traz para dentro da igreja. A igreja não é lugar disso, a igreja é lugar de você ser liberto. Igreja não é lugar disso. Eu acho que o crente, todo ele devia fazer o seguinte: ele tem que fazer um autoexame, e na hora que ele perceber que está com inveja do irmão ou da irmã, ele fazer: Jesus, tira de mim isso não é teu, eu não quero isso para a minha vida, me liberta disso, eu não quero ter inveja, eu não quero ser invejoso, está repreendido da minha vida, em o nome de Jesus. Você só vai ser liberto quando você verdadeiramente reconhecer que você é invejoso. Você só vai ser liberto quando verdadeiramente você reconhecer que você é um canal de discórdia entre os irmãos. Olha lá, a inveja e a discórdia. E a pessoa percebe: se eu estou aqui falando com o irmão, fazendo a cabeça dele sobre algo e discordando com outro irmão, eu estou ali sendo um veículo de discórdia. Eu tenho que ser liberto disso, porque a igreja não é lugar disso. É o versículo de número 4. Paulo está chamando aqui todo mundo de criança, porque criança é quem fica invejando um ao outro na sua inocência e brincando todo o tempo. Só que a criança tem uma diferença, né? A criança inveja o brinquedo do outro, ela fica assim olhando para o brinquedo, querendo chorar. Eu quero aquele ali, invejando, e daqui a pouco ela está brincando e começa aquela discórdia. Só que a criança, ela tem uma facilidade tremenda de perdoar. Ao mesmo tempo que está brigando, ela para, se abraça e começa a brincar de novo, sem maldade, sem rancor, sem ódio, sem vingança, sem perseguir. Nós adultos, carnais, somos diferentes de criança. A gente briga e briga para valer, e fica com raiva, e fica amaldiçoando, e fica desejando mal, e enche o coração de rancor, de ódio, de mágoa, e o negócio fica feio. E isso não é de Deus. E a inveja que bate no coração do adulto é uma inveja maligna, terrível, e a Bíblia chama ela